Deus é só amor. É que o amor que Deus oferece não é o amor que a gente conhece. A palavra é a mesma. Mas na primeira epístola de João, ele fala que o amor do mundo não pode estar em nós. O amor do cosmos, o amor dessa ordem caótica é um amor degenerado. Primeiro que esse amor não é o amor de Deus, é o amor que eu acho que Deus tem. É o amor de Deus segundo a minha concepção de amor, né? Não é o amor de Deus genuíno. E a gente começa a criar um Deus, digamos, custom shop, né? Customizado, né? Não, Deus para mim é isso, isso. Não tem Deus para mim, Deus para você, tem Deus. Essa é a idolatria do amor. O amor é o mais importante. Se Deus couber no que eu penso que é amor, tá tudo certo. Mas na frase Deus é amor, o mais importante é Deus e não o amor. Um pai que de verdade entende o amor a um filho, ele morre pelo filho. O que Cristo fez? Ele ensina ao filho, é o que Cristo fez. Dá a vida pelo filho, é o que Cristo fez. Ele exorta o filho e o encoraja, mas ele também o admoesta e também o reprime, porque ele ama o seu filho. Ele sabe as dores das consequências, ele alerta o filho. Mas aí quando a gente olha para a nossa sociedade hoje, ninguém quer passar pela tristeza. E a palavra de Deus diz que o pecado precisa gerar tristeza e essa tristeza conduz a arrependimento. O problema é quando não tem o evangelho da graça, é pecado, e se eu promovo tristeza, essa tristeza vai conduzir a remorso. Então é melhor que não se fale de pecado, porque eu não vou promover tristeza, eu não vou ter que ter remorso. Mas o amor que a gente conhece nessa terra é o amor em que se você disser alguma coisa que vá contra o meu desejo, você está me oprimindo. Só que o anúncio do evangelho é, você precisa vencer o seu desejo. Afinal de contas, a gente ora dizendo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Se eu procuro o reino de Deus para saber se ele consegue manter o meu, é porque talvez eu não o queira, mas não há problema. A questão aqui não é de perseguição e nem de discórdia, é apenas de escolha. E uma pessoa pode não escolher a Cristo, ela pode. Ela só não poderia não escolher a Cristo conhecendo um pseudo-Cristo. Ou não escolher a comunidade igreja conhecendo uma pseudo-comunidade igreja. Ou rejeitar o evangelho porque lhe pregaram um outro evangelho. Quando ele rejeitar a Cristo, que ele rejeite apenas a Cristo. Mas no ministério de Jesus houve um momento que quando a coisa apertou, quando as pessoas viram para onde o evangelho confluía, eles foram, cada um saindo de um lado. E Jesus olhou para aqueles que ainda estavam perto deles e disse assim, vocês não querem ir também não? Então não tem, velho, não tem como você sair dessa situação, porque o evangelho ele confronta mesmo. É nessa tentativa de se esquivar da dor, do sofrimento, se esquivar de tudo que nos causa incômodo, tal como a mão quando encosta pela primeira vez a criança num cacto, ela imediatamente retrai a sua mão, porque aquilo incomoda. A gente só cresce, mas continua fugindo da dor. A gente continua fugindo de tudo que é incômodo. Quando eu associo a fé a uma política, a uma ideologia político-partidária, ou a fé a uma ideologia de pensamento econômico, ou a fé a uma metodologia do coaching, aí você está fazendo um sincretismo, é um novo sincretismo. Para quê? Para trazer o ser humano àquele status, né, que é o padrão de vida desse mundo. Aumentar o prazer e diminuir o desconforto. A desobediência, ela é uma arrogância. A desobediência é Deus dizer para você assim, faz isso e você vai falar assim, não vou fazer porque nesse momento você não sabe o que é melhor. O melhor é o que eu quero. E eu vou fazer o que eu quero, não o que você quer. Então você se coloca meio que acima de Deus quando você desobedece Ele. E como que Deus pode suportar isso? E sendo Deus, se Ele suportasse isso, Ele deixaria de ser Deus. Deixaria de ser soberano, deixaria de ser completo em si mesmo. Deus precisaria evoluir de alguma maneira, né? Precisaria melhorar. Tem gente que acha que precisa, né? Os princípios cristãos são claros, né? E de fato não há
tergiversação. Não há mudança, então, nesse sentido, de fato, a palavra não faz curva. Né? A palavra endireita os caminhos tortos. Não tem o que se modificar na palavra. Tem gente até querendo reeditar, reescrever a Bíblia e buscando pretextos para modificar o que está escrito. E não tem como. Não tem como. Então, o convite continua a ser o mesmo. Aqui é assim, vocês não querem ir, não. É duro, velho. É uma palavra dura demais. Mas o convite e a realidade bíblica é a mesma. É difícil ter um Deus. É muito mais fácil ter um ídolo. Um ídolo, a gente faz ele a nossa imagem. A gente faz ele para o prazer que eu quero, para a alegria que eu quero, na minha expectativa. Deus não. Deus fala. Ídolo é mudo. Eu falo por ele. Deus pensa, exige, reage, age, se movimenta. O ídolo eu coloco ele onde eu quero. Eu faço dele do jeito que eu espero que ele seja. Exatamente, é a questão de tentar adaptar o Evangelho às minhas conveniências, aos meus confortos. Não é? Então, a vara e o cajado me consolam. Então, você pensa que vai passar assim, né? O cajado é para puxar. E aquilo é um tranco que o pastor dá, mas pelo bem da ovelha. Entendeu? Vai saindo, vai para o abismo, o lobo está ali. Aí dá aquele tranco, aí não. Entendeu? A pessoa pensa que suave, não é. O Evangelho de Jesus é uma mensagem, a boa nova de Deus, que anuncia que chegou uma nova vida, chegou um novo reino, chegou uma nova lógica, um novo jeito de pensar sobre mim, sobre todos, sobre o céu, sobre a terra. É quando eu olho para mim mesmo e digo, isso aqui não é vida. Aliás, o versículo de João, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu olho para ele e falo, se ele é o caminho, então eu estou perdido, porque eu ando de um jeito muito diferente do dele. Se ele é a verdade, eu tenho que assumir que eu sou uma farsa. E se aquilo que ele faz, tudo que ele pratica, seu amor, sua bondade, sua justiça, sua generosidade, se tudo isso que ele diz é a vida, então eu estou morto. Porque a lógica que reina sobre tudo que a gente vê na humanidade é uma ordem caótica. É finito, é degenerativo e continua se degenerando. Mas o Evangelho é pecado, arrependimento, graça aplicada, perdão e vida nova. Essa é a cruz que o cristão deve levar. É o viver renunciando ao pecado. Né? É dizer não ao pecado, sim para Deus. Isso é um fardo. Né? Esse é o jugo que Deus nos proporciona de viver, que é absolutamente mais leve do que o jugo que a gente andava anteriormente. Mas não tem moleza, não. É pela graça, mas não é de graça. E ninguém é melhor do que ninguém. Tem mais essa. A Bíblia também é muito clara. Diz, aquele que pensa que está em pé, que está equilibrado, cuide para que não caia. Então, é a graça de Deus que nos sustenta. Então, um ou outro que pensa que está em pé, cuide para que não saia desse patamar que é extremamente desafiador. E se não é pela graça, não vai. Nós somos tão pecadores e mortos quanto qualquer outro. Só que nós ressuscitamos em Cristo para uma nova vida e estamos também lutando contra o nosso próprio pecado. Talvez algumas pessoas dizem que isso é tolerância. Pode ser, não sei se essa palavra é a mais adequada. Eu acho que é consciência. Porque tolerância pode pressupor que eu me sinto correto, mas eu tolero a sua imperfeição. Eu não sei se tolerância é o melhor termo. Eu estou certo, você está errado e eu vou te tolerar. Não, não, não. Eu estou errado, você também. Cada um tem uma sacola de pecados nas costas. Eu já encontrei Cristo, você está encontrando agora. Vamos devagar. Consciência. A gente vive a vida que nós fomos presenteados com ela. E nesse processo, outros vão sentir o perfume de vida, eu quero também, e é por isso que o próximo só cresce. Mas de morte. Ou povo barulhento, ou povo sem noção, ou povo retrógrado.
Perfume de morte. Esse é ser bom perfume de Cristo. Para alguns, cheiro de vida. Para outros, cheiro de condenação. Né? Então, eu acho que a gente precisa se posicionar sempre em amor, sempre acolhendo, mas a gente tem que lembrar que Deus ele é um todo, né? E nesse todo de Deus tem a ira. Tem a ira, tem a justiça, e ela chega, cara. Ela chega, porque a justiça de Deus não é como a nossa, né? Não é como a nossa. Inclusive, temos também um texto que diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se eu quero encontrar um Deus amoroso na palavra, eu vou encontrar um Deus irado. Porque Ele está irado contra o pecado. E essa é a nossa esperança. Esperança de sermos resgatados para a alegria para a qual fomos feitos de verdade. Para a beleza, para o prazer que nós somos feitos de verdade. Porque não há encontro com Deus que restaura tudo isso no mundo e em nós, sem que o pecado seja perdoado. E a possibilidade do pecado ser perdoado está em Deus estar irado contra esse pecado e resolver o problema. Nós todos somos pecadores. Então, quando alguém me diz assim, olha, estou chegando aqui nessa comunidade e eu sou um pecador, vocês me aceitam? Eu costumo dizer assim, podemos, mas é que essa é uma comunidade de pessoas que não se aceitam. Talvez não seja uma boa comunidade. Se você procura um lugar onde Deus diga, você pode ser o que você quiser, você vai encontrar, porque tem muitos lugares e religiões assim, não tem problema nenhum, cada um crê no que quiser, o país é livre. Mas essa é uma comunidade de gente que crucificou a si mesmo. Como, usando as palavras de Paulo, eu esmurro o meu próprio corpo. Eu digo, desventurado o homem que sou. É o tipo de gente que está matando o seu velho homem para ser uma nova criatura. Está trocando o coração de pedra por um coração de carne. Está trocando a velha consciência numa metanoia por um novo pensamento. A gente vai te aceitar com carinho, mas é que ninguém aqui se aceita. Todos nós estamos no caminho da cruz. E acho que esse é o melhor lugar para estar.